Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um treinamento sobre o rastreamento de veículos. Vamos falar um pouco sobre rastreamento de veículo, o que tem dentro do equipamento, qual que é a função de cada componente do equipamento no quesito hardware, para nós estar conhecendo isso aí. Quem já sabe vai estar atualizando e quem não sabe vai estar aprendendo. Rastreamento de veículo, ele tem dois hardware. Um hardware é o GPS e o outro é o GPRS. Qual é a função do GPRS no rastreador? Qual que é a função do GPS no rastreador? Função do GPS no rastreador. Ele tem a função de enviar para o equipamento a longitude e a latitude. Através da mudança desses parâmetros, o equipamento ele consegue medir a velocidade, ele consegue medir a localização, ele consegue medir a distância que esse veículo está, porque ele sabe a coordenada que ele estava antes e a coordenada que ele está agora. Através disso, ele consegue medir qual é o tempo que ele percorreu disso e daí tirar sua velocidade. GPRS. GPRS é a transmissão de dados da linha telefônica no celular. A função é transmitir para o servidor essas informações. Um exemplo que eu posso dar para vocês, bem claro, para ficar tranquilo de entender. Vamos supor que vocês estão no WhatsApp e vocês estão gravando o vídeo. Quando vocês fazem isso, vocês estão verificando se tem áudio pelo microfone, a tela, qual é a imagem, o tamanho do vídeo, está tudo sendo criado um pacote. E depois esse pacote é enviado. Vamos supor que daqui a 2 minutos você faça outro vídeo. Você vai, o seu celular vai fazer a mesma situação. Vai verificar áudio no microfone, você tem captura de som no microfone, a imagem que você está projetando na tela do seu celular ou na câmera e vai transmitir novamente para outra pessoa. O rastreador ele também faz isso. A cada 2 minutos ele vai verificar ignição, ele vai verificar a coordenada que ele está, ele vai verificar tensão de bateria, ele vai verificar tensão de bateria backup, ele vai verificar tudo isso. Quando ele verificou isso aí, ele junta um pacote e ele manda para a central, através da tecnologia GPRS. Então, por onde que esses dados trafegam? Como é que isso chega até o nosso cliente? Primeira situação, o rastreador está com um receptor GPS ali. Esse receptor GPS está sempre, é a cada 5 segundos ele está capturando uma coordenada nova. E ele vai ficar nesse equipamento até esperar o pacote de pegar a última posição dentro do tempo que ele está programado. Então ele a cada 3 segundos está pegando a coordenada, porque ele precisa medir sua velocidade, só que ele vai calcular o quê? Qual é o tempo que eu estou configurado para enviar essa informação para a central? Junta tudo e aí ele transmite para uma antena da operadora vai para o nosso servidor, do nosso servidor o cliente tem acesso. O que acontece hoje do equipamento então está em área de sombra? É quando ele não tem essa comunicação. Quando ele não tem essa antena, não está próximo de uma antena que ele está configurado. Então ele está lá na chip da Claro e aí ele está próximo da antena da Vivo. Isso não vai acontecer essa comunicação, porque ele precisa de estar logado nessa torre para daí enviar os dados para nós. Outro ponto, existe comunicação GSM e existe a comunicação GPRS. As operadoras, ela hoje prioriza o GSM. Então, entre ela tem um acordo que eu posso ser da operadora Claro e estar usando a banda da Vivo GSM para estar falando. É um caso, por exemplo, Diamante do Norte. Meu equipamento é da Claro, o celular é da Claro, mas só que eu atendo ligação em Diamante do Norte. Só que lá em Diamante do Norte não tem operadora da Claro. Mas só que a tecnologia GSM permite essa comunicação. Lógico que a GPRS também permitiria, só que não é interessante para eles. Então, o cliente às vezes pode falar, mas aqui eu uso o telefone e eu falo muito bem. Isso não quer dizer que o rastreador vai funcionar, porque dentro de nos parâmetros da telefonia, ela pode setar GSM e GPRS ou somente GSM. E os nossos aparelhos estão habilitado tem a possibilidade de comunicar na rede GSM de outras operadoras. Tá? Então acontece muito do cliente falar que lá pega sinal e o rastreador não está funcionando.
Ter sinal para falar no celular não significa que tem sinal de dados. Não significa tráfego de dados, não significa que o equipamento vai comunicar. Ele não trabalha por SMS, ele não trabalha pela tecnologia GSM. Ele trabalha na banda de celular, mas porém trabalha na tecnologia GPRS. Quais são os benefícios? Esse equipamento, através do GPRS e GPS, eu consigo receber cada posição daqui. Essa posição, ela tem a longitude, ela tem a latitude, ela tem a bateria, tensão de bateria e tem a velocidade também. Se eu olhar aqui no canto direito aqui, você tem a hora, a data, velocidade, bateria e o que se trata esse evento. Ou seja, ele pegou 4 situações. Lógico que o equipamento tem muito mais periféricos ligado a ele para estar fazendo juntando esse pacote. Aqui você tem. Deixa eu pegar aqui que tá melhor aqui. Ó, data 28/7/2018. Tá bem atualizado, bem recente. A ignição, o status da ignição, o status de bloqueio, velocidade está 0, bateria backup está 100% carregada e o evento nesse momento é de ignição ligada, ou seja, ele teve um estado do evento anterior para o evento atual. Toda vez que ele faz isso, ele vai registrar um novo evento e cada novo evento desse tem um nome. Então, por exemplo, aqui, ó, ele estava lá parado, e depois ele mudou para ignição on. Depois que ele mudou para ignição on, todos os outros eventos são chamados de posições. Depois ele desligou e foi para ignição desligada e depois ele gerou um evento de perda de bateria, que é o caso dos cortes de bateria nosso. Aqui, como eu tinha falado, através da longitude e latitude, você consegue saber a localização dele, porque essa longitude e latitude ela está cadastrada no equipamento e é transmitida para a central, para o nosso software. Nosso software consulta essa localização no mapa, nesse caso aqui no mapa Google, acho. No mapa Google, no caso do Drake, ele está no mapa Nokia. Pesquisa essa longitude e latitude e aí traz o endereço. E aí nós temos o nome do endereço, não nesse aqui que é a tela principal, somente a tela de visibilidade, visualização do cliente, né? Mas aí o que acontece? Com isso, no mapa nós pontuamos ela aqui. Na verdade o mapa é o que? Uma imagem e o que vale mesmo é a longitude e latitude. Por isso que alguns clientes às vezes falam assim, meu carro está na rua tal e está falando que está na rua tal. Meu carro está na rua Avenida Brasil e está mostrando que está na rua, sei lá, uma rua próxima lá, Paraná. Por quê? Dependendo do jeito e da localização da rua cadastrada, vai mostrar que esse equipamento está nessa rua por ser mais próximo. Mas se você trazer aqui no mapa, o que vai acontecer? Vai mostrar exatamente a rua que ele está. Tem um mapa via satélite, que o cliente fica mais fácil dele conseguir visualizar a casa dele. Tem muitos clientes que querem muita precisão, né? Então, na verdade, por isso que o nosso rastreamento fala que é endereço próximo, não é o endereço exato. Porque exatamente por causa dessa situação. Eu dependo, o que vale para o meu rastreador não é a imagem do mapa. O que vale para o meu rastreador é a longitude e latitude que ele está pegando. Então ele transmite essa informação através de um pacote chamado string. Esse string vai para a telefonia, da telefonia essa mensagem chega para nós. Nosso sistema ele está programado para fazer a quebra dessa string, que significa dizer que cada grupo de números tem uma função no rastreador. Por exemplo, se vier para mim o evento 04 do equipamento MaxTrack, é o evento de ignição desligada. Se vir um evento 7, é evento de posição. Se vir um evento
10 é o evento de ignição desligada. Ou seja, então cada numeração está cadastrada. É como se você fizesse meio que uma legenda. Então o que acontece? Daqui para cá é número, eu converto esse número que vem na string para decimal, que ele vem em hexadecimal para decimal, e aí eu consulto ele. Consulto ele, eu trago o nome dessa rua. Depois eu continuo as outras informações. Mais 2 dígitos dessa string vai ser a velocidade, mais 3 números vai ser tal. Essa pesquisa da longitude e latitude seria a mesma coisa que você entrar no site do correio e você pesquisar o endereço por CEP. Ele vai trazer a mesma informação. Você digitou, no banco de dados do correio tem esse CEP cadastrado, consequentemente tem seu endereço vinculado. Na parte do rastreador é a mesma coisa. A longitude e latitude, consequentemente tem um endereço cadastrado. Se você pegar qualquer longitude e latitude e digitar no Google, você vai ver, se você começar a mudar os números, você vai ver que você começa a trafegar no mapa, numa região onde que você não conhece, mas só que esses números estão cadastrados, tá? Então, o objetivo desse treinamento foi mais falar um pouco para vocês sobre a função do GPS, sobre a função do GPRS. Um caso que acontece também, deixa eu voltar um pouquinho aqui, da área de sombra, eu creio que ficou claro para vocês. Da questão, agora falar um pouquinho sobre a questão da falha do GPS, o que acontece? Então vamos dar um exemplo que o equipamento, ele perdeu a antena GPS, certo? Então ele perdeu aqui a comunicação com o satélite. Por algum motivo deu defeito aqui na antena GPS, cortou, enfim. O que vai acontecer? Esse equipamento ele vai estar transmitindo para a central sempre a mesma coordenada. Então essa comunicação dele de telefonia do equipamento para o servidor, ela sempre acontece. Porque eu tenho a transmissão de dados. Porém, eu não tenho a comunicação, ou seja, não tem a atualização da localização. Um exemplo que dá para a gente entender, vamos dar um exemplo que você esteja informando para uma pessoa que ela tem que ir para sua casa. Você está no telefone falando com essa pessoa e ela está falando aonde ela está e você está orientando ela para poder como é que é o melhor caminho. Então o que você vai fazer? Passou para ela onde é que ela está, passou um tempinho, ela fala para você que ela está em tal rua, você orienta ela. Fala que está em tal rua, você orienta ela. Vamos dar um exemplo que perdeu-se a comunicação. Ela sabe onde é que está. Ela sabe. Só que ela não tem essa comunicação aqui. Não tem. Então ela não está te entregando essa posição. Nós chamamos de falha na comunicação, área de sombra e etc. No caso da GPS é diferente. Ela tem a comunicação. E ela estaria falando nesse mesmo exemplo para você assim, ó. Tô na rua tal, ó, essa rua eu não sei onde é que eu tô não. Essa rua eu não sei onde é que eu tô não. Essa rua também não sei não. E por aí vai. Então o que acontece? Ela não tem como se situar no mapa onde que ela está percorrendo. Nem, consequentemente, não vai ter velocidade, consequentemente, não vai saber se está perto, se está longe, porque ela vai manter o nome da última rua que ela passou. Então ela está te passando uma informação de GPS travado. É esse que nós chamamos o nome. Você tem em todas as posições sequentes, você tem a mesma coordenada, consequentemente o mesmo número da rua, o nome da rua. Então isso nós chamamos de GPS travado. Então comunicação eu não dependo do GPS, GPS eu não dependo da comunicação. Só que ambos têm que trabalhar em conjunto para que essa funcionalidade de rastreamento aconteça, tá? Então o objetivo desse treinamento era atualizar vocês, explicar um pouquinho sobre GPS, sobre GPRS, o que acontece no nosso dia a dia, por que na hora de fazer um teste com um técnico essa informação não chega, eu posso estar sem sinal, ou ela chega mantendo GPS. Então é muito importante. Vai fazer o teste, verificar o horário das posições. Você tem lá o horário do GPS e você tem o horário do GSM. Então eu tenho lá GPS de 1950 e está a posição chegando agora. Significa que eu não tenho GPS atualizado, não estou em 1950. Eu tenho lá um outro exemplo, eu tenho o equipamento do dia, o Guilherme enviou o equipamento,
um mês atrás, dia 1º do 7, o Guilherme foi lá e enviou o equipamento. A logística foi lá e enviou, chegou lá no técnico, dia 30/7 vocês foram fazer o teste. Posição do equipamento, dia 1º/7. Não saiu dia 1º/7. Significa o quê? Eu estou com falha de GPS. Eu não tenho GPS. Eu estou comunicando com a central, só que eu não tenho GPS. Posicionamento do GPS é interessante conferir. Desconectar tudo, conectar primeiro a antena GPS, no caso do equipamento que tem antena externa. Conectar e deixar a ignição ligada, para que aconteça a comunicação, a triangulação de GPS, que ele vai pegar no mínimo de 3 satélites, e aí sim ele começa a mandar uma informação atualizada. Agora eu tenho lá, não está chegando nada, eu estou com um problema de comunicação. Ou é o chip, ou é que não tem a operadora nessa região. Lembrando sempre de olhar o horário, isso que é importante. Tá? Então, assim, seria o treinamento hoje para a gente dar uma atualizada, para a gente entender um pouco, para aprender, para quem não sabia, tá? E atualizar vocês para uma maneira de um teste que não fica aqueles testes, depois a gente acompanha e verifica. Não. Técnico no local é técnico apto, é técnico para fazer o serviço, é serviço finalizado. E é isso que vocês têm que entender. Não pode o cliente ficar levando o carro, não funcionou o equipamento. Aí leva outro carro, não funcionou o equipamento. Não leva o carro, não funcionou. Não, porque o técnico colocou o equipamento errado, o técnico colocou o equipamento com antena GPS para baixo, que o técnico não ligou o pós-chave, que o técnico não ligou. Então, assim, esse teste com o técnico, ele é a prova real do funcionamento do equipamento. Então, vocês têm que verificar sempre horário, status e bateria. A antena GPS ela tem que sempre ficar virada para o céu, em parte de vidro, de plástico ali, só que ela tem que estar com o campo de visão aberta, passando por vidro, e ela pode ficar debaixo de parte plástica, debaixo de carpete, pode ficar nesses locais. Não pode ficar debaixo de lata, não pode ficar virada para baixo e não pode ficar a antena em pé. Porque o que acontece? O posicionamento dessa antena, vamos supor que aqui seja a antena, nesse celular aqui, ela sempre tem que ficar assim, na horizontal, ou nesse posicionamento com 45 graus. Vamos imaginar que essa antena, o técnico coloque ela em pé. Ele está querendo pegar satélite nesse ângulo aqui. Eu tenho certeza que o satélite não está andando no banco do passageiro dele, tá? Então é só uma explicação para você estar orientando o técnico. O equipamento MaxTrack, quando tem antena interna, obedecer as características da antena GPS. É como se aquele equipamento ali fosse só a antena. Então aí, posição horizontal, 45 graus, nessa parte. Nunca na vertical. Ele não pode estar na vertical. Tá? Então o objetivo é esse. Estou mandando para vocês um link para vocês responderem as questões, que é uma provinha de 5 perguntas sobre o que vocês entenderam do treinamento. E qualquer dúvida aí vocês me procuram para a gente estar esclarecendo ela. Muito obrigado e boa prova. Altec Rastreamento Veicular. Mais segurança, desempenho e economia na gestão da sua